Olá! O programa Campinas Empreendedora visa fomentar o empreendedorismo, a inovação e a competitividade dos pequenos negócios no município e tem também o objetivo de capacitar empreendedores e dar oportunidade e formação para quem busca iniciar o seu próprio negócio, gerando renda e emprego aqui em Campinas. A iniciativa é da Prefeitura Municipal em parceria com o Escritório Regional em Campinas do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O Questão de Ordem de hoje aborda esse tema com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, André von Zuben, com também o gerente do Escritório Regional do SEBRAE Campinas, Nilcio Freitas, e o vereador Marcelo Silva, do PSD, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou falar primeiramente com o secretário André von Zuben, o nosso vereador André von Zuben. Eu queria que o senhor falasse primeiramente, o programa foi lançado em abril, e quando a gente faz aí uma leve pesquisa, ele teve uma última atividade aí pelos distritos da cidade e no centro. Queria que você falasse dessas atividades e depois a gente vai voltar a falar dos objetivos. Sim. Bom, essas atividades onde ele é feito em várias regiões da cidade através do SEBRAE Móvel e de cursos de capacitação também ministrados pelo SEBRAE, eles já aconteceram em todas as regiões da cidade. Essa semana passada nós concluímos o centro da cidade para atender aqui as pessoas que têm estabelecimentos aqui na região central. E mês que vem nós já estamos marcando para a região dos Amarais, ou seja, a cada mês a gente vai visitar uma região. Como nós já fizemos todos os principais distritos, agora a gente está voltando em algumas regiões que não foram atendidas na primeira passada. Então a gente tem feito isso. Os cursos de capacitação também, eles têm sido muito procurados em todas as regiões para poder qualificar o empreendedor e aquele que deseja ser empreendedor obter informações que vão ajudar ele na sua decisão e com certeza vão ter mais sucesso no seu negócio. Nilson, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, o SEBRAE é muito conhecido justamente por fomentar o empreendedorismo, né? E por quê? Quando vocês encontram uma iniciativa do município, é importante essa parceria, uma vez que, de acordo com os últimos números, o empreendedorismo é algo que vem crescendo principalmente também pelo número de desemprego, né, da carteira, aquele desemprego na carteira, e as pessoas acabam pensando em criar oportunidades. Legal. É um prazer, primeiramente, agradeço muito o convite de vocês para que a gente possa falar um pouco desse programa grandioso que é o Campinas Empreendedora, né? O SEBRAE realmente fomenta o empreendedorismo, né? Estamos num período de muita procura por conta disso que você citou mesmo, né? Do desemprego, né? Então as pessoas estão procurando muito para empreender ou estão empreendendo de alguma maneira, mas de maneira informal, e aí também nos procuram. Mas também a mudança do emprego, né? Um emprego diferente, né? Os novos empregos, nova maneira das pessoas se posicionarem no mercado de trabalho. Voltando ao Campinas Empreendedora, tem dado resultados acima da nossa expectativa. Nós fizemos aí várias ações, como o André citou, nos bairros, né? Essa é uma carência que a gente tem da oportunidade de levar o SEBRAE onde o povo está, né? A cidade com dimensões metropolitanas, né? O trânsito é caótico, então a gente tem que realmente ir, e nossa van, o SEBRAE Móvel, ele é dotado de todo o equipamento que tem no escritório regional. Então as pessoas recebem atendimento qualificado, no ar-condicionado, a gente leva os computadores, internet, então a gente consegue fazer o atendimento local com a mesma qualidade que a gente tem aqui. A pessoa consegue abrir um negócio lá, consegue consultar a regularidade do seu negócio, consegue imprimir uma guia de pagamento, e ao mesmo tempo, se ela já tem um negócio estabelecido, tirar dúvidas. E a gente também, nesses períodos, a gente sempre agenda um treinamento, num período da manhã ou da tarde, às vezes à noite, e a população participa dos atendimentos individuais e da oficina do treinamento coletivo. Agora, Nilson, qual é hoje, de forma geral, o perfil do empreendedor de Campinas? Olha, isso é muito vasto, muito amplo. Nós temos aqui empreendedores da área de tecnologia, né? Muito, mas o que a gente cuida mais com Campinas Empreendedora é do informal que está se formalizando, que são os MEIs, né? Que eu costumo dizer que é a porta de entrada
para se virar empresário no nosso país, tá? Então o perfil, normalmente pessoas egressas de alguma profissão que ela não conseguiu recolocação no mercado, né? Ou aquelas que estão precisando complementar a renda. E aí entra também o perfil da mulher empreendedora, que é muito forte em Campinas, né? Vocês, mulheres, são fantásticas, que a gente vê as estatísticas das mulheres empreendendo, elas não deixam de ser donas de casa, não deixam de cuidar dos filhos, né? Não abrem mão de cuidar da casa ainda, né? Mesmo assim, elas conseguem complementar a renda ou, em muitos casos, ser a única ou a principal fonte de renda da família. Então, o perfil ele é muito diverso, mas as pessoas estão procurando se formalizar como MEI, para ter uma garantia de previdência, né? Hoje a pessoa, para ter, por exemplo, uma licença maternidade ou um auxílio-doença, é importante que ela contribua e esteja formalizada. E mesmo também para emitir uma nota para um condomínio, prestar serviço para uma pessoa jurídica que exija nota fiscal. Certo, então agora eu vou dar as boas-vindas ao vereador Marcelo Silva, vereador que é presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui da Câmara Municipal. Vereador, seja bem-vindo. E eu gostaria já que o senhor falasse sobre qual é a sua percepção quando a gente fala em ter um programa justamente para incentivar, para formalizar aquele informal e, de certa forma, tentar, como disse o Nilson, fomentar esse novo modelo de emprego aqui na nossa cidade. Feito, olá, prazer mais uma vez participar do programa, Mina, secretário André, Nilson, é um prazer estar aqui. De fundamental importância, né? Justamente em razão disso que logo quando eu assumi o mandato aqui na Câmara, eu vi que não tinha essa comissão na casa. Então foi aí que eu fiz o projeto de resolução que visa alterar o regimento interno justamente para criar mais uma comissão na casa, justamente nesse ponto, geração de empregos e trazer a discussão aqui para a Câmara Municipal, porque muitas vezes a discussão acaba ficando muito em âmbito da prefeitura. E eu falo que o legislativo ele é mais próximo da população, né? E nós estamos vendo isso justamente pelo próprio crescimento das nossas reuniões, né? O crescimento das pessoas que vêm nos procurar, que vêm interessar nos temas que estão sendo abordados, muitas vezes tentando regularizar um emprego que muitas vezes hoje é informal, né? Para a formalidade, e aí o Sebrae tem um papel fundamental nisso. Então, nós estamos trazendo essa discussão aqui para casa, com parcerias com a OAB, com o Sindasp, com as principais universidades aqui da cidade de Campinas e da região metropolitana. Nós fomos falar sobre a nossa comissão, sobre o trabalho lá na FATEC de Indaiatuba, que é uma FATEC exemplo, porque ela é focada, obviamente não só, mas grande foco no comércio exterior, justamente pela posição geográfica da cidade de Indaiatuba, da mesma forma da cidade de Campinas, enfim. Então, está sendo um trabalho bastante árduo, está sendo um trabalho de bastante discussão, justamente visando a melhoria da economia da nossa cidade, da geração de empregos, da formalidade. Então, são passos que nós estamos dando com essas parcerias que eu já mencionei para vocês. E, mais uma vez, as entidades de classe também apoiando no comércio exterior. Enfim, eu acho que são discussões que faltavam ser trazidas aqui para a Câmara, que hoje nós temos tendo essa oportunidade e também de divulgar o que nós estamos fazendo. Muito importante você ter tocado nesse assunto, Nilson, também para vir para a nossa comissão, porque nós estamos tendo muita procura de trabalhadores que querem regularizar a sua situação da mesma forma que você abordou. Então, como nós já temos essa interface com as entidades não governamentais, talvez nós trazemos aqui para a Câmara não só ficar em âmbito do Poder Executivo, que é de fundamental importância o trabalho que o secretário vem fazendo, mas também trazer aqui para a Câmara, porque a gente tem um diálogo mais direto e mais reto com a população. Tá certo. Secretário, em que momento a gente teve aí o lançamento em abril desse ano? Mas em que momento Campinas, o Poder Público Municipal, decidiu que era preciso ter esse olhar em busca, porque sempre que se fala em desenvolvimento, se falava, né, em desenvolvimento de um município, se pensava em conversar com grandes empresários, com grandes indústrias que pudessem vir para a nossa cidade.
E até existia antigamente uma certa, digamos que, reclamação do pequeno empreendedor. Aí nós tivemos em 2015 a questão das startups, aquela lei lá da isenção. Tivemos alguns incentivos quando começaram o boom dos food trucks aqui na cidade. E aí, por que agora ter um projeto específico com esse olhar? Bom, a gente já, desde o ano passado, a gente já vinha conversando com o Nilson sobre essa ideia da gente criar um programa que fosse bastante abrangente. Então, nós começamos a discutir como que nós iríamos formatar esse programa, porque ele tem outras etapas, né, que acho que a gente vai abordar mais para frente. E começamos a discutir um acordo, um convênio entre a Prefeitura e o SEBRAE. Então, nós fomos trabalhando isso e concluímos ele agora, né, no início desse ano, que a gente chegou a uma proposta que pudesse ter o SEBRAE a condição de atender essa demanda toda da cidade, porque de fato é um projeto bastante ousado, e a formatação, né, do convênio que teria que ser assinado entre o SEBRAE e a Prefeitura. Porque o SEBRAE, ele já prestava esse tipo de serviço, que é importante, quer dizer, não é que ele ficava mais restrito à unidade do SEBRAE, o que dificultava tanto na quantidade quanto no deslocamento, né? Depois teve uma unidade do SEBRAE lá no CEPAT também, não é isso? Sim, né? tem uma unidade lá do CEPAT que também do ano passado, né, que foi inaugurada, que já ajudou a descentralizar um pouco, mas ainda tudo na região central. E você sabe, Campinas é muito grande, né? Você tem regiões aí, você pega o Campo Grande, Ouro Verde, fica a 20 quilômetros aqui do centro da cidade, 15 quilômetros. Então a gente precisava levar essa questão para todas as regiões da cidade. Então foi dentro desse espírito, né, que a gente conseguiu formatar, e aí, dentro das possibilidades, isso foi a construção conjunta de disponibilizar esses cursos, né, com o SEBRAE Móvel, né, aliás, atendimento através do SEBRAE Móvel, e os cursos. A gente hoje faz curso em igreja, em associação de bairro, ou seja, onde tem um espaço que a gente possa fazer, a gente está utilizando para ficar próximo das pessoas. Isso é muito importante. Isso está mudando, inclusive, a visão que as pessoas tinham a respeito disso. Isso é uma das coisas que a gente elaborou quando foi pensado. Além disso, o SEBRAE também está disponibilizando os cursos online. Né? Nos cursos, tem mais de 150 cursos online de várias áreas, o que permite também que as pessoas elas consigam fazer da sua casa, né? Porque muitas vezes tem dificuldade também com seus horários. Então a gente também oferece tudo isso. Mas muitas pessoas elas querem pelo menos algum curso presencial para poder aprender o básico. E aí ela vai expandindo para os cursos online. E a gente tem feito isso e tem sido uma coisa assim com um resultado muito grande. É nisso que a gente acredita. Só complementando na sua pergunta, de fato houve uma mudança de enfoque que a gente procurou dar, porque nós continuamos fazendo essa captação de grandes empresas, de apoio às empresas aqui da cidade, mas nós estamos também direcionando o nosso olhar para o pequeno empresário, para aquele que quer iniciar algum negócio, porque esse público, eles têm muita dificuldade, eles têm boa vontade, eles trabalham bastante, mas por não ter o conhecimento técnico, o que acaba acontecendo? Ele às vezes não consegue sobreviver, né? O que a gente chama assim, de taxa de mortalidade. Isso acontece no Brasil inteiro, isso não é só em Campinas. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos dar as ferramentas para que o negócio dele possa ser melhor administrado, não só com boa vontade, mas com conhecimento técnico. Consequentemente, a gente acredita que vai diminuir essa taxa de mortalidade, eles vão poder ter mais sucesso e vão gerar empregos, porque a maioria dos empregos gerados são das pequenas e médias empresas. E é nisso que a gente acredita, é nesse apoio para o pequeno, para que ele possa também sobreviver nesse mercado competitivo e gerar mais empregos. Agora, Nilson, quando a gente fala até dessa questão da taxa de mortalidade, está havendo uma mudança de cultura, a pessoa falar assim, eu estou vendendo alguma coisa até arrumar um emprego. Né? Antigamente se falava isso, eu estou fazendo bolo para fora. Hoje as pessoas já, quando buscam o SEBRAE, têm essa ideia de que não, eu estou abrindo o meu próprio negócio e futuramente eu posso crescer. Olha, ainda tem aquelas pessoas que querem voltar para o mercado na sua profissão, quando a gente nota quando ele tem uma profissão de caráter técnico, até de um curso superior específico. Um engenheiro que perdeu o emprego, um técnico em eletrônica que perdeu o emprego, né? E aí ele vai para o Uber, ele vai fazer bolo em casa,
Ele vai fazer algumas atividades que são meio que um período para ele sobreviver e voltar. Os demais não. Os demais, quando eles começam a enxergar o negócio como oportunidade, eles veem que eles podem ganhar muito mais do que ganhavam no emprego tradicional. Então nós temos muitos casos de cabeleireiros, casos de pequenos estabelecimentos de reparação automotiva, casos de barzinhos, ambulantes vendendo alimentos. Então, a gente vê muitos casos em que eles contam pra gente que fala assim, olha, eu ganho muito mais do que eu ganhava, né? É engano dizer que trabalha menos, trabalha mais, né? Se dedica mais. É importante salientar isso, né? Mas assim, estão tocando a sua própria vida focada naquele novo negócio, já esquecendo a profissão anterior. Tá? O que lembra muito o caráter da profissão de formação é mais aquele de um caráter mais técnico ou de um curso superior muito focado. Né? Então ainda sonha voltar para aquele emprego formal. Agora, quando a gente fala nessa pessoa, qual é o papel do Sebrae para que ele passe a encarar esse negócio como uma nova oportunidade e talvez até pense, não, eu preciso repensar a minha vida profissional e talvez não trabalhar mais naquilo que eu tenha feito um curso superior? Isso. Olha, a primeira coisa que a gente faz é acolher. Né? Acho que é muito importante a acolhida. A gente já viu muitos casos das pessoas que perderam dinheiro porque investiram mal, né? Sem orientação. Então a primeira dica que eu dou, pessoal, procura o Sebrae, atendimento é gratuito. Então, quer abrir um negócio, quer montar um negócio, ou já está trabalhando, procura orientação. Às vezes você não precisa abrir uma empresa do jeito que te falaram. Cuidado com o que te falaram. Né? Então, assim, vai ver, vai consultar realmente que tipo de licença você precisa, se precisa e como que isso pode ser feito. O que a gente entende, primeiro faz a acolhida para essas pessoas e tenta mostrar para eles qual é o diferencial que o negócio dele tem que ter. Nós atendemos, há cerca de 10 dias atrás, uma senhora que faz não sei como que fala aqui em Campinas, eu tenho 3 anos que eu moro aqui, o chup-chup geladinho, aquele de sacolé, né? Na minha região fala esses nomes todos aí. E ela fala uma pegada dela de gourmet, com ingredientes diferenciados, um sabor diferente e tal. Só que ela morrendo de trabalhar, vendendo muito, mas não via dinheiro. Né? Assim, misturava o dinheiro pessoal, o dinheiro do marido. Então nós primeiro acolhemos, porque nós vimos muito potencial, porque não tem nada parecido. Se tem muito cliente comprando, é um grande sinal de que tem mercado, né? E aí nós começamos a conversar com ela, explicar, e aí ela fazendo os custos, aprendendo a colocar na ponta do lápis tudo aquilo que ela realmente usa de ingrediente, o deslocamento onde ela vai vender, pensar outros públicos, olha, você está indo vender na escola tal, no lugar tal, quais são lugares semelhantes que tem esse mesmo público, talvez mais próximos de você ou mais distantes, mas que você também pode chegar? Como que você pode distribuir melhor seu produto? Né? E a satisfação é que as pessoas estão muito receptivas para ouvir e colocar em prática. Então, essa situação a gente encontra diariamente. Então é muito importante, procura o Sebrae, se já tem um negócio que seja informal ou não está legal, o que está acontecendo? Às vezes não é nem injeção de dinheiro, é fluxo de caixa. É só você controlar a compra com o recebimento. Às vezes você acha que precisa de 5 mil, às vezes R$1.000 resolve. Então, ou às vezes nem precisa disso, é mais controles, entendeu? Tanto é que um dos cursos mais procurados é o de fluxo de caixa. É o curso que faz, porque justamente é aí que as pessoas misturam muito dinheiro. Né? E fazer o preço da mercado precisa de ajuda mesmo. No primeiro momento é difícil. Agora, vereador, como o senhor analisa essa questão? Até o senhor fez aí formalmente um convite ao Sebrae para que venha na comissão, de que a gente precisa ter esse olhar para o pequeno negociante, para o pequeno empreendedor. Eu acho que o próprio Brasil já viu isso, né? Tanto é assim que hoje nós temos a MP da Liberdade Econômica, justamente com foco nesse pequeno e médio empresário que justamente ele emperra, né? Tudo isso é importante, mas ele acaba emperrando muitas vezes na burocracia excessiva das exigências que tem para você, por exemplo, tirar um alvará, ou muitas vezes para você sair da informalidade e ir para a formalidade. Então, eu acho que essa MP da Liberdade Econômica já prestou atenção que a geração de emprego, a geração de renda, a geração de economia muitas vezes está também no pequeno e médio negócio. Né? Obviamente que as grandes indústrias elas são de fundamental importância, mas
esse caso é um caso emblemático do chup-chup. A pessoa teve a criatividade, né, de inventar. O que ela precisa? Ela precisa de um auxílio justamente para não errar, né? E se ela for se instalar num local, ela vai precisar também de um auxílio, né, para conseguir regularizar aquele local, aquela atividade econômica, se é permitida. Então, e a pessoa acaba, esses obstáculos, muitas vezes, acabam, eu posso dizer, desencorajando a pessoa de seguir em frente, né? E com a ajuda do Sebrae, estando lado a lado, muitas vezes dá mais segurança e para que a pessoa siga em frente, porque a pessoa dê o passo correto, né? Na direção certa, né? Não pega um empréstimo muito elevado, né? Não alugue um local muitas vezes sem analisar o contrato, sem saber o valor do IPTU. Então, tudo isso é importante porque ele vai agregado no valor final do produto. Agora, Nilson, inclusive o secretário mencionou alguns cursos e falou do fluxo de caixa, mas quais são esses presenciais do Campinas Empreendedora? Fluxo de caixa, ganho em mercado. Fluxo de caixa foca finanças como um todo, não só o fluxo de caixa, tá? Nós temos formação de preço de venda, ganho em mercado que fala do mercado como um todo e para falar de equipe de pessoas, tá? Que é Motive Sua Equipe, acho que é isso o nome, se não me engano, o nome comercial, Motive Sua Equipe. São 4 da grade que a gente utiliza para trabalhar todos os temas que são transversais, né? E é importante que no Campinas Empreendedora, a gente pensou bastante para formular a ideia de trabalhar, a gente trabalha com o Sebrae Móvel e já fazendo inscrições para o curso, né? O que acontece? O curso é na comunidade? Na comunidade. Ok. Então, como que a gente consegue lá salas com alguém da comunidade, uma igreja como o André colocou, ou algum espaço da própria prefeitura, uma escola. E como a secretaria, a prefeitura faz uma divulgação prévia, ponto de ônibus, toda a comunidade, as pessoas já sabem que o Sebrae Móvel vai estar lá naquele período, né? O individual é importante, porque às vezes a pessoa quer tratar um assunto específico dela, particular, de como que ela resolve aquela continha, que ela não vai se expor às vezes no coletivo, né? Então é importante ter esses 2 momentos. Mas quando o André colocou muito importante, a gente pensou o seguinte, a cidade é muito grande, por mais que a gente faça os presenciais, né? E meu sonho de consumo, já vou fazer um detalhe aqui que eu já solicitei para o André, é que a gente tenha no mínimo 5 postos, tá? E eu quero deixar aqui uma gratidão enorme para a equipe do Luiz Iabico, que é o gestor lá do CEPAT, na pessoa da Vânia, que é a gestora dos agentes, porque o nosso posto é recordista da Regional de Campinas, são 22 municípios em volume de atendimentos. O pessoal atende muito, né? Nós tivemos lá quase 3.000 atendimentos esse ano, muita gente passou por lá. Mas o meu sonho de consumo é que a gente esteja em pelo menos 5 pontos da cidade. A gente esteja nas subprefeituras, por exemplo, né? Com postos também, para que a gente possa fazer o Campinas Empreendedora mais democrática, ainda levando o Sebrae Móvel mais nos lugares mais pontuais ainda, a gente consiga varrer a cidade. Então essa é a nossa ideia. No CEPAT, Nilson, o que foi feito? Tem um funcionário do Sebrae lá ou vocês deram um treinamento para os funcionários da prefeitura fazerem esse atendimento? O convênio lá é uma modalidade, chama convênio Posto Sebrae Aqui. Nós temos em torno de 250 postos no estado de São Paulo inteiro. É um convênio que a gente faz com as prefeituras, tá, normalmente. Às vezes envolve algum outro parceiro, mas normalmente prefeitura. E a prefeitura cede o colaborador, o Sebrae treina, e o Sebrae ele fornece todo o mobiliário, equipamento. Então nós fornecemos computadores, impressora, no-break, cadeiras, mesas para atendimento. A gente fornece toda a infraestrutura, comunicação visual, a gente monta a sala. A prefeitura entra com a sala crua, né? Instalação elétrica, hidráulica e ponto de internet. A gente vem e monta toda a sala, inclusive a comunicação visual e o sistema. A gente capacita no mínimo 2 agentes. Aqui no caso da prefeitura, pelo volume, tem 3 agentes capacitados, tá? E a gente vai colocar mais um terminal para a prefeitura daqui do centro atender ainda com mais um terminal. A gente vai colocar mais um terminal lá para ter 3 terminais de atendimento. Até porque, por exemplo, desculpa, viu, secretário, as próprias regionais, as próprias subprefeituras, elas já são pontos que a população procura, né? Elas já são pontos distribuídos por Campinas ser extremamente grande, em que a pessoa já tem lá, já vai procurar um atendimento, entre aspas. Inclusive, vereador, quando nós fomos nas subprefeituras,
a gente já notou que tem essa infraestrutura, a gente comentou muito disso, né, André? Da importância da gente estar presente ali com esse serviço, Nós né? já Porque já estamos está convergente, né? para subprefeituras, esse SEBRAE aqui que ele se referiu, justamente para fazer essa descentralização de ponto fixo. E vamos continuar fazendo móvel naquelas localidades ainda mais distantes. Mais né? distantes, é importante. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre um ponto que vocês mencionaram, que é a questão do dinheiro para começar o negócio ou para ampliar o negócio. Eu sei que o SEBRAE tem uma linha de crédito, a gente vai ver se a prefeitura também tem, mas é daqui a pouquinho, porque o Questão de Ordem volta já já. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o programa Campinas Empreendedora, que fomenta aí o pequeno empreendedor da nossa cidade. E nós falávamos sobre algumas questões e eu mencionei aí as linhas de crédito. O SEBRAE tem uma linha de crédito, como é feito isso? E há outras linhas para esse público aqui em Campinas? Temos sim, o SEBRAE, bem lembrado, nós temos o programa Juro Zero. Tá? No programa Juro Zero, ele é destinado aos MEIs que participam de uma capacitação do SEBRAE, né? O programa chama Super MEI. Ele estando capacitado, de posse desse certificado, ele dá entrada na solicitação de empréstimo, ele estando sem dívidas, né? Não pode ter o nome no SPC, no Serasa, não ter restrições. Não havendo restrições, ele vai pleitear através do modelo de plano de negócio e vai simular o valor que ele consegue, através do plano de negócio, retirar para o negócio dele. Isso varia aí de 500 Mas reais aí, a 20 Nilcio, mil. ele tem que ter exatamente o orçamento, tem que apresentar nessa planilha, por exemplo, quer comprar um fogão para produzir, um forno, vamos supor, para produzir 100 bolos por dia. Ele tem que pegar o modelo e apresentar quanto custa esse forno, é isso? Primeiro, no plano de negócio, vamos supor que o forno custe R$3.000. Sim. Quando está aprovado o crédito, que ele vai ter que apresentar esses orçamentos e depois nota fiscal. Sim. No primeiro momento, o mais importante, ele validar o plano de negócio. Eu vou investir R$3.000, mas meu negócio é saudável para se pagar? Ele se paga, né? Então, o plano de negócio é para analisar a viabilidade do investimento. Feita a viabilidade do investimento, aí já é a parte da contratação. E aí tem o regramento de contratação, que é fazer uma quantidade mínima de orçamentos, apresentar nota fiscal para o dinheiro ser creditado. É importante lembrar que esse dinheiro do crédito, ele é exclusivo para aquilo que foi traçado no plano de negócio. Isso. O plano de negócio, o SEBRAE, ele auxilia também na execução, Auxilia. porque aí a pessoa ela fica mais segura do que ela está fazendo, né? Sim. Se ela não sabe fazer um plano de negócio, ela não sabe Por isso, o valor. por isso que a gente já faz a capacitação prévia. sim. Ele estando capacitado, né, ele já entende um pouco mais. Né? Então vamos voltar um pouquinho, até para quem está assistindo e às vezes faz alguma coisa e não sabe. Primeiro ele tem que ser MEI, que é microempreendedor individual. Como que ele faz para ser MEI? Bom, ele estando fazendo alguma atividade que se enquadre no MEI, tem que ter enquadramento. Então, por exemplo, se ele é pedreiro, enquadra. Se ele é carpinteiro, cabeleireiro, tem que ter um enquadramento. Então, a pessoa chega lá e fala, eu faço esse tipo de serviço. A gente pesquisa se dá enquadramento. Tá? Deu enquadramento. Taxa de custo para pagar esse... Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou abrir uma firma, né? Aham. Não vou abrir uma firma porque tem muito imposto. O MEI paga muito imposto? Em torno de R$50 por mês. Tem uns quebradinhos aí, tá? Isso já está incluído o acesso à previdência que ele tem. Mas ele não pode pagar para abrir o MEI, isso é importante, tá? Então procura o SEBRAE, o CEPAT, que ele tem que abrir isso de graça, tá? Ele não é para ele gastar para abrir o MEI. Não precisa de contador. Não precisa de contador para abrir o MEI, tá? Então ele vai, abre o próprio negócio. Às vezes até gera muita dúvida, boa a sua pergunta. As pessoas falam assim, mas eu paguei tanto para o contador. Porque você foi lá
e contratou um serviço dele, aí ele está correto de te cobrar, tá? Lógico, ele está despendendo um tempo dele, do funcionário dele, da empresa dele, documento, papel que ele está imprimindo para você, é justo ele te cobrar. Agora, para abrir um ME, EPP, aí tudo bem, você procura um contador. Agora, para abrir um MEI, você não precisa. Pode procurar o Sebrae ou o CEPAT aqui em Campinas, porque você abre isso de graça, não precisa gastar. Então, vamos passo a passo. Inclusive no Sebrae Móvel. Isso, no Sebrae Móvel também ele pode se formalizar. Então vamos lá, vamos supor que ele tem uma atividade não está regularizada, vamos supor que ele seja jardineiro. E aí ele está precisando comprar equipamentos, ferramentas lá de poda e tal. Olha, preciso melhorar aqui, fiz umas contas, acho que vou gastar em torno de 3 mil com umas ferramentas novas, vai melhorar minha qualidade do meu trabalho. Aí ele vai no Sebrae, formaliza o MEI, se ele não está formalizado. Se ele está formalizado, está pensando em empréstimo, mas ele deixou de pagar, ele tem que regularizar. E a gente faz o parcelamento para ele no site, bonitinho e tal. Então, ele tem que estar em situação regular. Estando regular, formalizou. Aí ele pega a nossa agenda e vê qual é a agenda de cursos do SuperMEI. Fez o SuperMEI, tem que ter no mínimo 75% de presença, recebeu o certificado, aí ele procura o escritório novamente para dar entrada no empréstimo. Tá? Aí vai fazer a pesquisa, ele estando sem restrições, vai ser dado a ele um modelo de negócio e as instruções de plano de negócio e as instruções de preenchimento, tirar as dúvidas, como o vereador colocou e tal. Então ele vai colocar quanto que ele vai investir e vai ver quanto... o próprio plano de negócio ele é autoexplicativo. Então já vai simular a prestação que ele vai pagar e vai simular o faturamento que ele colocou que ele tem. Sendo viável, o plano vai ser aprovado e aí, na sequência, ele entrega a documentação, entrega os orçamentos como você colocou e é feita a liberação do dinheiro. Lá no CEPAT, além desse atendimento, a gente tem o Banco do Povo, que é um serviço do Estado. É isso. Da Prefeitura, hoje, secretário, tem alguma linha de crédito? A gente sabe que lá no passado teve o Banco da Mulher. Hoje, ele ainda existe ou não, essa linha? Olha, formalmente até existe, mas ela não está operando por questões de orçamento. Né? Sim. Então, hoje, o que a gente tem são essas duas linhas, que é do Sebrae e também do Banco do Povo. Agora, quando o senhor falou uma questão também importante, da questão de fomentar esses cursos, de pensar que é importante também as pessoas verem quais são as alternativas quando elas pensam em abrir um negócio, mas não sabem o que eu vou abrir. O Campinas Empreendedora também entra nessa questão? Olha, é claro que essa questão de decidir, né, é muito particular do interesse deles. O Sebrae ele pode ajudar a dar as dicas de como que o mercado funciona, como que às vezes você tem uma saturação de determinados setores. Isso tudo são orientações, mas é claro que essa decisão é muito particular do interesse dele em empreender e muitas vezes da habilidade que a pessoa dispõe, né? Não é todo mundo que tem assim uma habilidade para fazer um determinado produto ou algum serviço, né? Então acho que isso é uma coisa que tem um caráter muito pessoal. O que a gente pode fazer é muitas vezes dar orientações para que ele possa entender um pouco o mercado e principalmente quando ele acha que uma coisa é válida, ele verificar se aquilo tem capacidade de retorno, né? Se aquele negócio dele, de fato, como a gente costuma dizer, para em pé, né? Ou seja, se ele consegue se viabilizar com aquilo. Porque às vezes ele até faz um bom produto ou ele faz um bom serviço, mas ele não gera volume suficiente para se manter ou para que aquilo rentabilize. Agora, uma coisa, Mirna, que eu acho que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, é uma mudança muito grande no formato de como as pessoas trabalham, né? Até um tempo atrás, as pessoas pensavam em trabalhar como carteira assinada, que a gente fala, né? Numa empresa, tudo. Claro que isso ainda continua sendo uma coisa importante, mas cada vez mais esse tipo de função, ela deixa de existir. Mesmo nas grandes empresas, quem trabalha hoje muito, ele tem um outro perfil, né? Ele tem um perfil de prestar serviço para as empresas. As empresas hoje, elas terceirizaram muito, né, a sua atuação e com isso, esse novo papel, vamos dizer assim, do trabalho, ele passa por ter essa competência de empreendedor.
Isso, assim, a tendência é isso no mundo inteiro, cada vez mais. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos 25%, ou seja, de cada 4 pessoas, uma está trabalhando como empreendedor. Seja como MEI, seja como prestador de serviço, sei lá, algum tipo de... que pode estar no mercado, mas pode estar prestando esse serviço para uma empresa. E isso é uma tendência mundial. Ou seja, significa que cada vez mais nós teremos mais pessoas nessa função. Por isso que a gente reforça que essa questão do empreendedorismo hoje não é só uma questão de momento, porque a situação está assim. Eu acredito que mesmo que a economia retome, óbvio que ela vai gerar mais empregos formais, se ela retomar, e a gente acredita que vai retomar, nós vamos ter um número muito grande de pessoas que vão atuar nessa economia como empreendedores. E isso faz parte, inclusive, de uma cultura, né, que é da economia criativa, que cada vez mais também se fortalece com atividades onde o que vai prevalecer é a criatividade e a iniciativa das pessoas. Porque as funções mais mecânicas, elas serão substituídas cada vez mais por tecnologia, por robôs, por inteligência artificial. Essa é a tendência mundial. Então, não adianta a gente achar que no Brasil isso não vai acontecer. E já está acontecendo em várias áreas. E a tendência é isso se intensificar. Então, a pessoa ter competência para empreender vai ser importante para ela se manter como ocupada, aí não é um trabalho formal de carteira assinada, e fazer disso não mais uma coisa de opção só, mas de uma condição. Tanto é que a gente fala muito desse empreendedor que ficou desempregado, que de fato busca essa alternativa, mas cada vez mais isso não é uma alternativa, isso é a função que hoje cabe dentro desse contexto novo da economia que está cada vez mais caminhando para isso. Então, acho que isso é importante para a gente pensar um pouco que isso tem uma visão estratégica, isso não é só para resolver um problema momentâneo. Por isso que a gente imagina esse programa, um programa de longo prazo, um programa que inclusive atue na cultura empreendedora da cidade, para que mais pessoas consigam fazer isso de uma forma mais natural e de qualidade técnica, ou seja, de conhecimento técnico para exercer esse empreendimento. Aproveitando também esse ensejo, inclusive na reunião da comissão no dia 23 de setembro, nós estávamos discutindo exatamente isso, né? Como é que vai ser o emprego do futuro. Aí tinha um professor da Unicamp, o professor da PUC e o professor da FATEC, com os cursos de comércio exterior e de relações internacionais, né? Então, um dado e que foi passado é que o Brasil ele exporta muito pouco, ele pode exportar muito mais. E do que ele exporta, 98% são de commodities, por exemplo, o minério de ferro, né? É algo que já está na natureza, né? Só pega daqui e manda para a China. Então, acho que o Brasil ele é uma grande oportunidade justamente para esses empregos do futuro. Criação de aplicativos, empresas incubadoras, e tem um campo gigantesco. Agora, o que precisa? O investimento na educação, na educação primária, que é aquela educação infantil, né? Que aí você vai conseguindo formar o cidadão para que quando ele tenha acesso à universidade, a um padrão PUC, a um padrão Unicamp, Facamp, ele consiga ter a visão e a oportunidade e mais, a vivência. Ele falou também da vivência. Nós estamos muito atrás dos outros países, né? Os jovens de outros países já viajaram o mundo ou já moraram fora e já tiveram aquela experiência internacional e já sabem a vivência do outro país. Porque muitas vezes o Brasil exporta pouco. Não é que exporta. Falta muitas vezes o quê? O trader, aquela pessoa que vai negociar com outro país. Por exemplo, para a China, a gente exporta muito pouco para a China, a gente importa demais da China e exporta muito pouco. Então, a gente precisa fazer essa parte de criação, ter essa visão de como vai ser esse emprego do futuro, né? Tanto da parte logística, da parte de criação, da parte de tecnologia, e saber que muitas profissões que hoje se tem, que no futuro acabarão. O próprio ramo da advocacia, que eu sou advogado, né? Hoje você tem já robôs que fazem peça, né? Olha que loucura, daqui 20 anos como é que vai estar o mercado da advocacia? O que nós, advogados, vamos ter que fazer para justamente estar inseridos nesse mercado do futuro?
Muitas profissões estão, né, repensando a sua própria existência, então. Exatamente, e é justamente essa questão da educação que faz parte do Cultura Empreendedora, que é a educação empreendedora. Para isso, o SEBRAE também tem ajudado muito a que a gente possa implantar aqui em Campinas, nas escolas, a partir de 6 anos de idade, o curso de empreendedorismo. Então, as crianças, para cada faixa etária delas, elas têm um grau de dificuldade, mas elas vão aprendendo a ser empreendedoras de forma natural. Isso vai ser muito importante, porque quando elas estiverem adultas, elas vão poder ter já esse conhecimento, já que aprenderam nas escolas. Mesmo que ela não decida ser um empreendedor, ela vá trabalhar numa empresa, hoje as empresas exigem que os seus trabalhadores também tenham a cultura empreendedora na medida em que eles trabalham em equipe, eles têm metas a atingir, eles têm as mesmas situações que um empreendedor tem. A única diferença é que ele está dentro de uma grande empresa. Aliás, tem grandes empresas hoje que eles estão falando assim, que eles estão criando startups dentro dela mesma. Ou seja, ela continua uma grande empresa, mas ela cria nichos como se fossem startups para desenvolver novas ideias e tecnologia. Isso vai acontecer muito mais quando essas crianças forem adultas. Então, esse programa, ele também pensa nisso, por isso que eu acho que assim, é uma coisa assim, de uma abrangência estratégica, e também para as universidades, porque tem universidades que têm também cursos de empreendedorismo nas universidades. Mas o SEBRAE está qualificando os professores universitários para que quem tem aprimore e quem não tem passe a ter curso de empreendedorismo. E a gente fala que na universidade tem que ter curso de empreendedorismo para todas as funções. Não importa se a pessoa vai ser psicólogo, dentista, advogado, engenheiro, médico, qualquer função, cabe ser um empreendedor, porque ele tem que empreender a sua profissão. E além do que ele, quando decidir fazer ou abrir um escritório, ou participar de alguma empresa ou sociedade, ele já está preparado. Então perceba que esse programa, ele trata tanto do presente quanto do futuro. Por isso que eu falo que é uma visão estratégica o programa Campinas Empreendedora, porque ele não está só atuando em quem está agora no mercado. Ele está pensando nas crianças que estão começando sua vida agora na escola e aqueles que já estão se formando como profissionais em uma universidade. Sim, agora, vereador, quando a gente fala nesse movimento na cidade, da questão pública, a gente tem, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, até o Nilson mencionou lá no início da questão da mulher, ele tem, inclusive, um nicho da mulher, vai até fazer um evento aqui na cidade. A gente tem aí algumas organizações, o Campinas Tech, a Rede Global de Empreendedorismo também tem aí seu representante em Campinas. Qual é a importância da gente movimentar esse ecossistema com várias organizações, também pensando nesse novo modelo de emprego? Empreendedora, né? Hoje, muitas mulheres, elas abandonam o seu emprego justamente para cuidar dos filhos. Depois passa uma idade e fala, e agora, o que eu vou fazer? Então, a SIC tem feito isso com maestria, né? Tem dado essa orientação, porque depois que você fica fora do mercado durante 3, 4, 5 anos, para você reinserir naquela profissão que você, por exemplo, atuava, realmente é muito complicado. Ainda mais num mundo competitivo com quase 14 milhões de desempregados. Então, a mulher, a pessoa, ela vai buscar uma outra alternativa, né? Então, você fomentar, você justamente dar oportunidade daquela pessoa muitas vezes poder trabalhar também da sua própria casa, né? Isso é fundamental, porque eu não quero ficar fora das 8 da manhã às 6 da tarde. Bom, então vamos repensar em que modelo de negócio hoje com o e-commerce, né? O e-commerce movimenta milhões diários e é algo que só vem crescendo. Por quê? Porque você otimiza o seu tempo, você otimiza a estrutura e você movimenta muito mais fácil o negócio. Hoje você tem negócio por grupos de WhatsApp, no próprio condomínio onde você mora, na própria sua região. Então, assim, tem várias formas de você empreender. Acho que o povo campineiro, o povo brasileiro, ele é criativo, ele vai atrás, ele busca. Acho que por isso que a gente tem uma grande oportunidade de retomar o crescimento, de retomar o emprego e, obviamente, com essas parcerias que são fundamentais, porque elas dão orientação e, mais do que isso, elas trazem segurança para a mulher, segurança para quem quer empreender num primeiro negócio, orientando da forma correta, para que muitas vezes aqui fica também um aviso e uma atenção. O Google, muito cuidado com o Google, com aquilo que você pesquisa. Então você muitas vezes tem que pesquisar
instituições sérias. O Sebrae é uma instituição séria que você realmente tem que confiar e pode confiar, porque às vezes você vê vídeo no YouTube que você acaba sendo ludibriado por aquilo lá e muitas vezes é um golpe. Então também tem que tomar cuidado. Hoje você tem acesso pelo celular, pelo computador, a qualquer hora pela internet. Então, muito cuidado também com as fake news e com empresas que não são sérias querendo vender aquilo que não é verdade. A gente tem aí o Sebrae Móvel. E quando as pessoas ficam sabendo para onde vai o Sebrae Móvel? A gente tem uma agenda do Campinas Empreendedora no hot site. Dentro do site da prefeitura tem um link. Que é o empreendedora.campinas.sp.gov.br. Então anote aí. empreendedora.campinas.sp.gov.br, lá tem a agenda. E também o Sebrae mudou de endereço recentemente. Nós estamos aqui pertinho, né? Pertinho da Câmara. Na abolição 881. Mas pode nos encontrar também, aqui bairro Ponte Preta, né? Mas pode nos encontrar no 0800 570 0800. 0800 500. Nesse site, além de onde o Sebrae vai estar, no Sebrae Móvel, os cursos que vão estar acontecendo, tem também os cursos presenciais, a agenda do curso presencial aqui de Campinas e também todos aqueles cursos online. Você tem um link para a plataforma do Sebrae que você pode escolher 150 cursos lá. Então, ali tem todas as informações que ele precisa. Tudo de graça? Tudo de graça. Tudo que a gente falou aqui, lá tem para a pessoa visualizar e ver o que interessa para ela, como ela entra em contato com o Sebrae, como que ela consegue falar com a prefeitura sobre esse tema. Então, esse site que tem dentro do portal da prefeitura, ele foi feito justamente para, num único lugar, a pessoa saber tudo. Se vai estar perto da casa dela, que curso vai ter por lá, que curso está no Sebrae, qual é o dia. Os online, ele vai poder escolher todas as opções que tem lá, porque tem os critérios, né, dos cursos online. Então é uma ferramenta muito útil para quem quer empreender. E aí, com certeza, vai fazer com condições mais assim de informação precisa e com mais segurança. E no Campinas Empreendedora também há algum tipo de encaminhamento? Por exemplo, aquela mulher que abriu na garagem da casa dela um salão de beleza e agora a gente teve recentemente, por exemplo, aprovada a lei do puxadinho. E aí ela chegava e falava, poxa, eu queria ter alvará lá na minha garagem, Vocês também dão esses tipos de encaminhamento ou não? Claro, todas as orientações que a pessoa precisa para que o negócio dela funcione vão ser orientadas. Por exemplo, a questão hoje do zoneamento ficou muito mais fácil, porque agora com a nova lei de uso e ocupação do solo, que prevê o uso misto, isso facilitou muito, porque antes a pessoa, quando era área residencial, tinha dificuldade de ter isso. Então, isso vai ajudar bastante para que a pessoa possa fazer isso de forma correta, estar com a sua condição totalmente legalizada. Isso ajuda bastante, porque a gente quer que as pessoas se formalizem, a gente quer que elas entrando no mercado formal, abre uma série de oportunidades para ela, desde da questão dela pessoal, pelo MEI, como o Nilson já explicou, quanto para ela fazer negócio, para ela poder atuar, para ela conseguir empréstimo, conta em banco, quer dizer, uma série de outras coisas vão ser melhoradas para que ela se desenvolva. Para ela prestar serviço para uma grande empresa. Exatamente, vai precisar de nota fiscal, se ela não tiver, ela não consegue. Então veja quantas oportunidades vão se abrir para quem se formalizar. Então a gente sugere que se formalize e qualquer dúvida procure essas unidades do Sebrae Móvel, a própria sede do Sebrae, orientação na prefeitura. Com isso a gente tem certeza que mais pessoas vão poder tocar o seu negócio com segurança e com eficiência, porque nós queremos que o negócio dela dê certo, a gente quer que ela tenha sucesso, que ela possa cada vez mais melhorar de vida. Agora, quando a gente fala, Nilson, nesse apoio para que ela reduza essa taxa de mortalidade, quando a gente fala em uma taxa, tem um número aí que grande parte em 3 anos fecha as portas. Como que nesse momento a gente consegue reverter um pouco esse processo? A gente já caiu bastante, vertiginosamente, nos últimos 5 anos, né? Mas ainda é um número que incomoda muito, especialmente nós, né? Nós lidamos com isso no dia a dia, né? Mas é engraçado porque quando você olha, aliás, é triste, não é engraçado. Quando você olha os motivos do fechamento, né? Todo mundo pode pensar que é falta de dinheiro, mas sempre aparece falta de planejamento, né? Então, por isso que quando eu falei que a gente pede para que nos procure, né?
justamente por isso, para não errar e não perder, às vezes, uma indenização, um dinheiro que juntou e tal. Mas falando de coisas boas, né? A mortalidade a gente está combatendo, está trabalhando para isso, combater isso, deixar o convite para vocês, né, em cima da nossa agenda, para ver nossos cursos em loco e ver também, no final do ano, nós teremos aí as crianças. Nós temos atualmente, gente, 1.133 crianças em sala, que receberam, estão recebendo a capacitação por seus professores da grade, professores da escola municipal, concursados da grade, aplicando o conhecimento de empreendedorismo, com as apostilas que o Sebrae cedeu, tá? E nós capacitamos esses professores, então eles estão aplicando esse conhecimento e em dezembro, normalmente no encerramento do ciclo do ano, no ano letivo, é feita uma feirinha onde as crianças colocam em prática o que elas aprenderam. Então é bem legal, porque é ensino fundamental 1 e 2, então é muito importante que a gente vá lá prestigiar essas crianças, esses pais que incentivaram, porque é muito importante que a gente valorize o aprendizado dessa criança e esteja lá próximo deles. Fica aí esse convite para que a gente vá conferir em loco tanto a nossa agenda, né? Eu tenho feito questão de ir pelo menos um dia na semana no Campinas Empreendedor e tenho conversado com as pessoas que estão participando. Assim, a felicidade é muito grande de estar próximo, de levar informação até eles de maneira bem simples, falar a língua deles, estar ali no bairro que ele reside. É bem importante. Vereador, que olhar, então, do ponto de vista legislativo, a Câmara deve ter nesse novo processo desse empreendedor que busca também o seu lugar ao sol? O principal ponto é trazer a informação, trazer aqui para casa, como eu já fiz, divulgar esse trabalho do Sebrae para as pessoas, porque a gente precisa justamente que a pessoa se qualifique, né, que a pessoa esteja segura para empreender, e ela só vai estar se ela obtiver informação correta. Sem informação correta, muitas vezes a pessoa quebra, justamente por quê? Porque não tem planejamento, fluxo de caixa, não sabe o que entrou e o que sai, confunde muitas vezes com a sua finança pessoal. E aí quando começa a confundir com a sua finança pessoal, obviamente que o insucesso é questão de tempo. Então a Câmara traz aqui essa discussão, traz para dentro da casa, através da nossa comissão, justamente para divulgar e também para ajudar e para orientar as pessoas. Tá certo. Então, secretário, o Campinas Empreendedora começou em abril e eu queria que o senhor falasse um pouquinho já do que ela vem colhendo desse trabalho, ou ainda a gente vai aguardar um pouquinho mais para trazer números? Nós vamos fazer um balanço agora mais para o final do ano, para a gente poder fechar esse ciclo, porque a gente pretende ampliar para o ano que vem, né, Nilson? A gente quer aprender, até porque isso é um aprendizado, né? A gente já tem várias ideias que surgiram dessas conversas nos bairros, de coisas que a gente pode melhorar, como essa questão do crédito, feiras nas regiões, quer dizer, tem várias coisas que já estão sendo planejadas, porque a gente acredita que a participação das pessoas, elas enriquecem todo o processo. Então, por mais que a gente tenha pensado em vários aspectos que já estão funcionando, a gente está aprimorando tudo isso, né? E o que a gente pode perceber na prática é isso que o Nilson falou, quer dizer, a satisfação das pessoas de poder ser atendida próximo da sua moradia e de ter cursos. A gente tem feito cursos à noite também, as pessoas trabalharam o dia inteiro, vão para o curso, a sala está lotada de gente, né? Então, assim, você percebe o anseio deles por ter mais informação. E é isso que nos gratifica, né? Da gente perceber que a gente está fazendo um serviço que está sendo muito útil e está sendo muito, assim, valorizado, porque para isso que nós criamos o Campinas Empreendedora, para ajudar essas pessoas. E elas estão retribuindo, estando cada vez mais interessadas em participar. Tá certo, então eu agradeço a participação de vocês, o nosso tempo acabou. E se você não assistiu Questão de Ordem por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas e lá você acompanha essa discussão, quanto tantas outras que fazemos aqui. E nós temos também um novo canal direto com você, telespectador, é o WhatsApp. Anote aí, é o 19 97 829 3776. Entre em contato conosco, dê a sua sugestão e a gente vai até você. Questão de Ordem fica por aqui e até um próximo programa.